A maioria dos traders acredita em algum nível que repete erros porque ainda não sabe o suficiente. Falta um indicador melhor, um setup mais refinado, uma confirmação a mais no gráfico. Essa interpretação parece lógica, mas ela é superficial e, na prática, mantém o operador preso a um ciclo silencioso de frustração. O problema é que saber o que fazer quase nunca é o fator decisivo no momento da execução. O mercado está cheio de pessoas inteligentes, bem informadas e tecnicamente capazes que continuam errando exatamente da mesma forma. Existe uma diferença profunda entre compreender algo racionalmente e conseguir agir de acordo com esse entendimento quando há pressão envolvida. Fora do mercado, tudo faz sentido. O plano é claro, o risco parece controlável, as regras são óbvias. Dentro do mercado, porém, algo muda. A mão clica antes da confirmação, o stop é ajustado sem critério, a saída acontece cedo demais ou tarde demais. Não porque o trader esqueceu o que deveria fazer, mas porque outra força assumiu o controle naquele momento. Essa força não é falta de caráter nem ausência de disciplina. Ela nasce de um mecanismo muito mais antigo e poderoso. O cérebro humano foi moldado para proteger contra o desconforto, contra a dor e contra a ameaça, e não para lidar com incerteza financeira em tempo real. Quando o trader promete a si mesmo que dessa vez vai ser diferente e quebra essa promessa poucas horas depois, não é incoerência moral. É um conflito interno entre lógica e emoção, onde a emoção costuma agir primeiro. Por isso, muitos traders relatam a sensação de estarem operando no automático. Eles observam a própria execução como se estivessem assistindo a alguém repetir decisões que já sabem onde vão terminar. Existe uma tentativa constante de controlar o comportamento com força de vontade, mas ela falha exatamente quando é mais necessária. O trading deixa de ser apenas uma atividade técnica e passa a se revelar como um campo de confronto psicológico intenso. Entender isso muda completamente o ponto de partida. O erro deixa de ser interpretado como ignorância e passa a ser visto como um sinal de proteção emocional em ação. O mercado não está apenas testando estratégias, está ativando respostas internas profundas. A partir daqui, o foco não será mais acumular conhecimento, mas compreender por que, mesmo sabendo o que fazer, o corpo e a mente escolhem outro caminho. Esse é o início de um mergulho psicológico que redefine a forma como o trader enxerga seus próprios erros e, principalmente, a si mesmo dentro do mercado. Para entender por que tantos erros se repetem no trading, é necessário sair da lógica moral e entrar na lógica biológica. O cérebro humano não evoluiu para lidar com gráficos, probabilidades ou risco financeiro abstrato. Ele evoluiu para manter o organismo vivo em ambientes hostis, onde decisões rápidas significavam sobrevivência ou morte. Esse sistema antigo continua ativo hoje, e é exatamente ele que assume o controle quando o mercado gera pressão. No nível mais profundo, o cérebro interpreta perda potencial como ameaça. Não importa se essa perda é simbólica, como dinheiro em uma tela, ou física, como um perigo real. Para o sistema nervoso, a sensação de perda ativa os mesmos circuitos associados à dor e ao risco. O corpo entra em estado de alerta, a atenção se estreita e a prioridade deixa de ser a qualidade da decisão. O foco passa a ser escapar do desconforto o mais rápido possível. É nesse ponto que surgem as reações automáticas. A mão que fecha uma operação cedo demais não está buscando eficiência, está tentando aliviar tensão. O impulso de aumentar o lote após uma perda não nasce de lógica estratégica, mas da busca por uma recompensa imediata que restaure a sensação de segurança. O cérebro primitivo prefere um alívio rápido a uma decisão correta que só será validada no longo prazo. Evitar a perda é uma prioridade biológica mais forte do que buscar ganho. Por isso, o trader sente muito mais o impacto emocional de um loss do que o prazer proporcional de um gain.
Esse desequilíbrio não é fraqueza pessoal, é programação neural. O problema é que o trading exige exatamente o oposto desse funcionamento instintivo. Ele exige aceitar perdas controladas, sustentar decisões desconfortáveis e permanecer calmo em cenários ambíguos. Sob estresse, a disciplina costuma falhar porque ela tenta competir com mecanismos automáticos muito mais rápidos e antigos. Quando a pressão aumenta, o cérebro não consulta regras, ele executa padrões. A racionalização vem depois, quase sempre como uma tentativa de justificar algo que já aconteceu. Enquanto o trader não entende que está operando contra a sua própria biologia, ele continua tentando vencer esse conflito com força de vontade, sem perceber que o jogo real acontece em um nível muito mais profundo do que o gráfico mostra. Dentro do mercado, o trader não é guiado apenas por lógica ou conhecimento técnico. Duas forças internas disputam constantemente o controle das decisões, e entender essa dinâmica é essencial para compreender por que os erros se repetem mesmo quando a estratégia é clara. A primeira dessas forças é o impulso, que se manifesta como uma voz emocional imediata, rápida e urgente. A segunda é a identidade, que representa a parte racional, aquela que conhece as regras, entende o plano e sabe exatamente o que deveria ser feito. O impulso surge antes de qualquer análise consciente. Ele se expressa como pressa para entrar, medo de ficar de fora, ansiedade diante de uma possível perda ou excitação antecipada com a ideia de ganho. Essa voz não argumenta, ela empurra. Sua função não é precisão, mas alívio emocional imediato. Quando o mercado se move rápido ou quando o resultado começa a oscilar, o impulso assume o comando, porque ele oferece uma sensação temporária de controle, mesmo que isso custe a qualidade da decisão. A identidade, por outro lado, fala de forma mais lenta e estruturada. Ela lembra o plano, reforça os critérios e aponta o que faz sentido no longo prazo. O problema é que, sob pressão, essa voz perde força. Não porque ela esteja errada, mas porque não é familiar o suficiente no ambiente de estresse. O cérebro tende a escolher o caminho mais conhecido emocionalmente e não o mais inteligente do ponto de vista racional. Familiaridade vence inteligência quando o sistema nervoso entra em modo de proteção. Grande parte dos hábitos emocionais que aparecem no trading foi construída muito antes do trader abrir sua primeira plataforma. Reações como evitar dor, buscar recompensa rápida ou tentar recuperar uma perda são padrões antigos, profundamente registrados no sistema neural. Cada vez que o trader repete uma execução impulsiva, ele reforça esse caminho interno. A repetição deixa de ser apenas um erro comportamental e passa a se tornar um problema neural, onde o cérebro aprende que agir rápido reduz o desconforto, mesmo que gere prejuízo depois. É por isso que existe uma diferença tão grande entre o trader calmo fora do mercado e o trader reativo dentro dele. Fora do pregão, a identidade parece dominante. As decisões são coerentes, o discurso é lógico e a confiança no método é clara. Dentro do mercado, o ambiente muda, o risco se torna real e o impulso assume a liderança. Sem perceber, o trader começa a agir como alguém diferente, não por falta de caráter, mas porque a estrutura interna que governa o comportamento ainda é conduzida pela emoção. Enquanto o impulso for a força mais treinada, ele continuará vencendo no início. A identidade racional só começa a se impor quando o trader entende que não basta saber o que fazer. É preciso tornar o comportamento correto mais familiar do que o comportamento impulsivo. Esse é o ponto onde a mudança deixa de ser teórica e passa a exigir um trabalho interno profundo, que vai muito além de ajustes técnicos ou novas estratégias. A maioria dos traders acredita que a emoção surge no momento em que o erro acontece. Eles associam o desconforto ao clique errado, à entrada precipitada ou à gestão mal executada.
Essa leitura é compreensível, mas ela ignora o ponto mais importante de todo o processo. Quando o erro se manifesta na tela, a emoção já está presente há muito tempo. O clique equivocado é apenas o último elo de uma cadeia interna que começou de forma silenciosa, muito antes da decisão final. Esse processo quase nunca é percebido conscientemente, porque ele não se apresenta como algo intenso no início. Ele começa com pequenas alterações internas, sutis demais para serem identificadas como perigo. Um leve aumento de expectativa, uma atenção excessiva ao resultado recente, uma vontade discreta de acelerar o processo. O trader ainda acredita estar no controle, mas a percepção já começou a se deslocar. A leitura do mercado deixa de ser neutra e passa a ser filtrada por um estado emocional específico. Um dos sinais mais claros dessa mudança é quando o olhar vai para o equity antes de ir para o gráfico. Mesmo que isso aconteça de forma rápida, quase automática, ele já revela onde está o foco real naquele momento. A mente não está mais interessada apenas em executar corretamente, mas em aliviar uma tensão interna, confirmar uma esperança ou compensar uma frustração recente. A partir desse ponto, o gráfico deixa de ser analisado pelo que é e passa a ser interpretado pelo que o trader deseja que ele mostre. Essa cadeia emocional costuma avançar em estágios previsíveis. Primeiro surge a antecipação, aquela sensação de que algo precisa acontecer logo. Em seguida vem a excitação, que aumenta a velocidade do pensamento e reduz a tolerância à espera. Logo depois aparece a pressa, que empurra decisões para fora do plano original. O trader começa a aceitar entradas menos claras, ignora pequenos sinais de invalidação e racionaliza escolhas que, minutos antes, seriam rejeitadas sem dificuldade. O erro, nesse contexto, não é um evento isolado. Ele é a consequência natural de um estado interno que já estava comprometido. Quando a entrada acontece fora do critério ou a gestão foge do planejado, o processo emocional já cumpriu sua função. É por isso que, ao revisar o trade depois, o trader sente que sabia que aquilo não era o ideal. A consciência chega tarde, quando a decisão já foi tomada sob influência de um estado mental alterado. Essa percepção muda completamente a forma de lidar com erros repetidos. Em vez de tentar corrigir apenas o comportamento final, o foco passa a ser a identificação dos sinais iniciais. As pequenas mudanças internas deixam de ser ignoradas e passam a ser tratadas como alertas importantes. O trader começa a entender que o verdadeiro trabalho não está no clique, mas no momento anterior, quando a emoção ainda é fraca o suficiente para ser observada sem gerar reação automática. Quando essa consciência se desenvolve, o erro perde parte do seu poder destrutivo. Ele deixa de ser visto como falha pontual e passa a ser entendido como consequência previsível de um processo interno específico. A partir daí, o trader não tenta mais controlar o erro diretamente. Ele aprende a reconhecer o estado emocional que o produz. E é nesse ponto, antes do clique, que a possibilidade real de mudança começa a existir. Para entender por que certos erros se repetem com tanta facilidade no trading, é necessário olhar além da lógica e observar o funcionamento químico e emocional do cérebro. Grande parte do comportamento impulsivo não nasce no momento do clique, mas na antecipação do que pode acontecer. A dopamina, um neurotransmissor diretamente ligado à expectativa de recompensa, é liberada antes mesmo do resultado existir. Ela não aparece quando o lucro é realizado, mas quando a mente imagina a possibilidade de ganhar, criando um estado de excitação que distorce a percepção. Esse mecanismo é muito semelhante ao que acontece em jogos de azar. O estímulo mais forte não está no ganho em si, mas na incerteza carregada de expectativa. No mercado, cada candle que se forma, cada movimento rápido, cada quase acerto reforça esse circuito,
O trader passa a operar não apenas o gráfico, mas a própria sensação interna que antecede a entrada. Quando essa química entra em ação, a tomada de decisão deixa de ser neutra e começa a ser influenciada por um desejo silencioso de repetição daquela sensação. As emoções, diferente do que muitos imaginam, não surgem e desaparecem de forma isolada. Elas têm momentum psicológico. Um estado emocional tende a puxar o próximo, criando uma sequência difícil de interromper. Por isso, um erro raramente vem sozinho. Uma entrada impulsiva aumenta a ativação emocional, que contamina a leitura seguinte, que por sua vez gera outra decisão apressada. O trader sente que perdeu o controle, quando na verdade está sendo levado por uma sequência emocional que já estava em movimento antes mesmo do primeiro erro se concretizar. A memória emocional tem um papel central nesse processo. O cérebro não registra apenas fatos, ele registra sensações associadas a experiências passadas. Uma perda recente, um ganho marcante ou uma sequência específica ficam armazenados como referências internas. No momento da decisão, essas memórias são reativadas sem que o trader perceba conscientemente. Ele acredita estar reagindo ao cenário atual, mas na verdade está respondendo a experiências anteriores que ainda carregam carga emocional não resolvida. Isso explica por que muitas decisões parecem desproporcionais ao que está acontecendo no gráfico. Um movimento pequeno gera ansiedade excessiva. Um candle contra a posição provoca medo imediato. Não é o presente que está sendo avaliado de forma objetiva, mas um passado emocional que se infiltra na leitura atual. O trader reage ao que já aconteceu, disfarçado de agora, e isso cria a ilusão de urgência e ameaça, onde muitas vezes não existe. Quando esse mecanismo não é compreendido, o operador tende a se culpar por falta de controle ou acreditar que tem algum problema pessoal. Na realidade, ele está lidando com um sistema neural que aprende por repetição emocional. Normalizar esse comportamento não significa aceitá-lo passivamente, mas entender que ele faz parte da biologia humana. A partir dessa compreensão, o erro deixa de ser visto como falha isolada e passa a ser reconhecido como parte de um fluxo emocional que precisa ser interrompido antes de ganhar velocidade. Quando a pressão aumenta, o ego entra em cena como um mecanismo de defesa, não como um aliado da execução. No trading, essa pressão surge no exato momento em que o resultado começa a ameaçar a imagem que o operador tem de si mesmo. A necessidade de estar certo deixa de ser apenas um desejo sutil e passa a influenciar decisões práticas, muitas vezes de forma invisível. O trader já não executa apenas um plano, ele passa a proteger uma identidade. Mover o stop é um dos sinais mais claros dessa interferência. Raramente essa ação nasce de uma análise objetiva. Ela surge como uma tentativa de adiar a dor de estar errado, como se alguns pontos a mais de espaço pudessem preservar a sensação de controle. Da mesma forma, fechar uma operação vencedora cedo demais costuma ser menos sobre estratégia e mais sobre evitar a possibilidade de ver um ganho se transformar em perda. O ego prefere um pequeno alívio imediato a enfrentar a instabilidade emocional de deixar o trade seguir seu curso natural. Segurar perdas além do planejado segue a mesma lógica interna. O operador não está tentando melhorar o resultado, está tentando evitar a confirmação simbólica de um fracasso. Encerrar a operação significaria aceitar que a leitura falhou ou que o timing não foi adequado, e isso é interpretado pelo ego como um ataque direto à identidade. O resultado deixa de ser um dado estatístico e passa a carregar um peso pessoal, como se cada trade fosse um julgamento sobre competência, inteligência ou valor individual. Nesse ponto, a chamada autossabotagem deixa de parecer um comportamento irracional e passa a ser compreendida como autoproteção emocional. O cérebro tenta preservar a integridade psicológica do operador, mesmo que isso custe dinheiro, consistência e clareza.
O problema é que essa proteção é mal calibrada para o ambiente do mercado. O que protege a identidade no curto prazo compromete a evolução no longo prazo. O trading, quando levado a sério, expõe fragilidades que muitas vezes estavam adormecidas fora desse contexto. Ele coloca o operador diante de incerteza constante, perda potencial e ausência de garantias, elementos que ameaçam diretamente a necessidade humana de controle e validação. Para o ego, esse cenário é percebido como hostil. Por isso, tantas decisões passam a ser tomadas não para seguir um plano, mas para aliviar tensão interna. Enquanto o resultado for vivido como uma extensão da identidade, o ego continuará interferindo na execução. Cada trade será uma tentativa silenciosa de provar algo, evitar algo ou defender algo. Reconhecer esse mecanismo não elimina o ego, mas reduz seu poder. A partir do momento em que o operador entende que muitas de suas ações não são falhas técnicas, mas respostas defensivas, abre-se espaço para uma postura mais madura, onde a execução deixa de ser um campo de batalha interno e passa a ser um exercício de clareza sob pressão. Existe uma crença muito difundida no trading de que, em algum momento, a disciplina finalmente se impõe. A ideia é que, com força de vontade suficiente, o trader passará a seguir regras de forma consistente, mesmo sob pressão. O problema dessa visão é que ela ignora como o cérebro realmente funciona quando está estressado. No momento em que o risco financeiro ativa a tensão emocional, a parte racional perde prioridade e frases internas do tipo "eu deveria fazer isso" simplesmente deixam de ter efeito prático. Esse should, essa obrigação racional, funciona apenas em estados neutros. Ele existe quando não há dinheiro em jogo, quando o gráfico está distante ou quando o trade já terminou. Sob estresse, porém, o cérebro não responde a comandos lógicos, mas a impulsos automáticos treinados ao longo do tempo. É por isso que muitos traders sabem exatamente qual seria a decisão correta e, ainda assim, fazem o oposto sem conseguir se conter. A consciência, por si só, também não resolve esse conflito. Perceber que está ansioso, excitado ou com medo não significa que a emoção vai desaparecer. Na maioria das vezes, o trader se dá conta do erro apenas depois de executá-lo, quando o dano já está feito. Isso acontece porque o impulso não espera a análise consciente. Ele age antes, com base em padrões emocionais antigos que foram reforçados por repetição, dor e alívio momentâneo. Conhecimento técnico, leitura de livros e entendimento psicológico são importantes, mas não substituem o treino emocional. O comportamento no mercado é, em grande parte, automático. Ele emerge sem pedir permissão, especialmente quando o ambiente ativa incerteza e ameaça. Sem uma forma prática de interromper esse automatismo, a disciplina se torna uma intenção vazia e a consciência vira apenas um comentário tardio sobre o que já aconteceu. É nesse ponto que surge a necessidade de interrupção deliberada. Não se trata de controlar a emoção ou de eliminá-la, mas de criar um espaço entre o impulso e a ação. A pausa deixa de ser um detalhe e passa a ser uma ferramenta psicológica central. Ao interromper o fluxo automático, o trader permite que a clareza retorne antes da decisão e não depois do erro. Sem essa interrupção, o ciclo se repete indefinidamente. A disciplina é exigida no momento errado e a consciência chega atrasada. Quando a pausa é incorporada como parte do processo, o trader começa a sair do modo reativo e a recuperar a capacidade de escolha. É a partir daí que a execução deixa de ser um reflexo emocional e começa, finalmente, a se alinhar com aquilo que o operador já sabe racionalmente. O ponto de virada real no trading não acontece quando o erro é corrigido depois que já causou prejuízo. Ele acontece no momento anterior, quando o padrão ainda está se formando internamente. A maioria dos traders
tenta ajustar comportamentos olhando apenas para o resultado final, mas o erro visível é apenas a última etapa de um processo emocional que começou muito antes do clique. Por isso, a verdadeira maestria não está em reagir melhor ao erro, mas em aprender a reconhecer o gatilho que antecede a decisão automática. Identificar o gatilho exige um tipo diferente de atenção. Não se trata de observar o gráfico com mais cuidado, mas de observar o próprio estado interno com honestidade. Pequenas mudanças de respiração, uma sensação de urgência, um leve desconforto ao ver o preço se mover sem você, ou até mesmo uma excitação silenciosa diante da possibilidade de ganho. Esses sinais costumam surgir antes da ação impulsiva, mas passam despercebidos quando o trader está acostumado a operar no modo reativo. Quando esse gatilho é percebido, surge a oportunidade mais importante de todo o processo, a pausa consciente. Essa pausa não é técnica, nem estratégica, ela é psicológica. É o momento em que o trader escolhe não agir imediatamente, mesmo sentindo o impulso com intensidade. Ele permite que o desconforto exista sem tentar eliminá-lo com uma entrada precipitada. Essa escolha vai contra o instinto, mas é exatamente por isso que ela constrói maturidade emocional. Nesse estágio, a emoção deixa de ser tratada como uma ordem que precisa ser obedecida e passa a ser vista como um sinal de informação interna. Ansiedade não significa que algo precisa ser feito agora. Medo não significa que a posição precisa ser fechada imediatamente. Excitação não significa que o trade é bom. Quando a emoção é observada dessa forma, ela perde parte do seu poder de comando e passa a cumprir apenas o papel de alerta. Com a pausa, a clareza tende a retornar de forma natural. O corpo desacelera, a mente se reorganiza e o trader consegue voltar a acessar o plano que já existia antes da pressão emocional. Muitas vezes, essa clareza leva à decisão de não operar, e isso também faz parte do processo. Outras vezes, confirma que a entrada ainda faz sentido, mas agora sem urgência e sem tensão interna. Nesse ponto, algo fundamental muda. O trader deixa de lutar contra si mesmo. Ele não tenta suprimir emoções, nem se força a ser disciplinado por agressão interna. Ele aprende a criar espaço entre o impulso e a ação. É nesse espaço que nasce a consistência verdadeira. Não porque o mercado mudou, mas porque a relação interna com o desconforto foi transformada. A partir daí, o padrão antigo perde força, não por repressão, mas por compreensão e interrupção consciente. Quando um erro se repete no trading, a interpretação mais comum é tratá-lo como incapacidade ou fraqueza pessoal. Essa leitura, além de imprecisa, costuma aprofundar o problema, porque transforma o erro em motivo de culpa em vez de fonte de entendimento. Na realidade, um erro recorrente quase sempre aponta para uma emoção que ainda não foi reconhecida ou integrada. Ele não surge por acaso e tampouco insiste sem motivo. Ele se repete porque algo interno continua pedindo atenção. O problema nunca esteve no mercado. O mercado apenas cria o contexto onde reações internas se manifestam com intensidade. Ele não persegue, não pune e não recompensa. Ele expõe. Quando o trader entende isso, deixa de buscar soluções externas para conflitos que são essencialmente internos. Nenhuma estratégia, por mais eficiente que seja no papel, consegue salvar uma mente desorganizada sob pressão. Técnica sem clareza emocional se torna apenas mais uma ferramenta sendo usada de forma impulsiva. Existe um ponto decisivo em que a emoção deixa de dominar quando passa a ser compreendida. Emoções que são negadas tendem a se intensificar. Emoções observadas com clareza começam a perder força. O trader que desenvolve essa capacidade não tenta eliminar medo, ansiedade ou impulso. Ele aprende a reconhecê-los como sinais internos, não como ordens a serem obedecidas. A partir desse reconhecimento,
o espaço entre sentir e agir se amplia, e é nesse espaço que a consistência começa a se formar. A consistência verdadeira não nasce de rigidez nem de controle excessivo. Ela nasce da consciência aplicada de forma repetida. Cada decisão deixa de ser uma luta interna e passa a ser uma escolha deliberada. O trader amadurece quando percebe que não precisa vencer suas emoções, mas compreendê-las profundamente. Esse entendimento transforma o erro de inimigo em professor, e o mercado deixa de ser um campo de confronto para se tornar um ambiente de aprendizado contínuo. Quando a lição é assimilada no nível emocional, o erro simplesmente perde a razão de existir. Não porque foi reprimido, mas porque cumpriu sua função. Nesse estágio, o trader não se define mais pelos próprios deslizes, nem vive em guerra consigo mesmo. Ele opera com mais clareza, mais estabilidade e menos ruído interno. O ciclo de erros se encerra não pela força, mas pela maturidade psicológica que finalmente foi construída. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.